Bom dia, meu nome é Alana e hoje estaremos aqui apresentando para vocês algumas informações sobre a globalização. Começando com a repórter Heloísa, que estará falando um pouco sobre a globalização ambiental. Bom dia! Em maio de 2024, o Rio Grande do Sul enfrentou fortes chuvas, que resultaram em alagamentos em várias regiões do estado. As chuvas intensas causaram transbordamentos de rios e córregos, inundações em áreas urbanas e rurais, causando danos materiais e afetando a vida das pessoas. E no que isso afeta na globalização? Bom, as enchentes do Rio Grande do Sul podem afetar a globalização de várias maneiras. Primeiramente, as enchentes podem impactar a população, a exportação de commodities agrícolas como soja, milho e trigo, que são importantes para o comércio internacional desses produtos. Interrupções na produção e logística desses produtos podem ter efeitos nos mercados globais de alimentos. Além disso, as enchentes podem afetar a infraestrutura de transporte, como estradas e ferrovias, que são essenciais para a movimentação desses alimentos ou de outras matérias. Ou seja, isso pode impactar na cadeia alimentar de suprimentos globais que dependem dessa rota de transporte, afetando todo mundo. Por fim, as enchentes também têm impactos humanos e sociais significativos, o que pode chamar a atenção da comunidade internacional para questões relacionadas a mudanças climáticas, gestões de desastres naturais e resiliência das comunidades afetadas. Agora a repórter Isabela estará falando um pouco sobre a globalização política. Bom dia! A globalização política refere-se à crescente interdependência e interação dos sistemas políticos em nível global, impulsionada por organizações internacionais, tratados multilaterais e cooperação transnacional em questões como direitos humanos, comércio, meio ambiente e segurança. Esse fenômeno envolve tanto a difusão de valores democráticos quanto a formação de redes e alianças que ultrapassam fronteiras nacionais. Um exemplo recente da Organização Mundial do Comércio, OMC, cuja diretora-geral, Ngozi Okonjo-Iweala, tem defendido a reglobalização, que incluía os países em desenvolvimento de maneira mais justa. Ela argumenta que é crucial reformar o multilateralismo para resolver problemas como a desigualdade no acesso às vacinas e a concentração da produção em poucos países, destacando a necessidade de capacitar mais nações na fabricação de vacinas e outros produtos essenciais. Na Europa, a Comissão Europeia está revisando sua política comercial para reduzir a dependência de cadeias globais de abastecimento, uma resposta às mudanças provocadas pela pandemia da Covid-19 e a crescente influência econômica da China. Essa revisão busca aumentar a resiliência econômica da região, adaptando-se às novas realidades geopolíticas. No Brasil, debates sobre a globalização política incluem a sugestão de posicionar o Atlântico como um novo centro de globalização, um movimento que poderia dinamizar a economia do país e fortalecer os laços com Portugal e outras nações atlânticas. Essa estratégia visa aproveitar a posição geográfica e as relações históricas para promover o desenvolvimento econômico e político do país. Esses exemplos demonstram como a globalização política envolve um complexo processo de adaptação e inovação, onde as nações buscam equilibrar a cooperação internacional com a proteção de seus interesses nacionais. E seguiremos com informações sobre a globalização cultural com a repórter Lara. A globalização cultural no Brasil tem sido um tema de grande interesse, principalmente no contexto pós-pandemia. A crise sanitária global impactou significativamente os setores culturais e criativos do país, relevando tantos desafios quanto oportunidades. Segundo o relatório da Unesco, a pandemia de Covid-19 afetou severamente a indústria cultural brasileira, que antes movimentava cerca de 171,5 bilhões anuais e empregava mais de
837 mil profissionais. O fechamento de espaços culturais e a interrupção de eventos afetaram diretamente a produção e distribuição de bens culturais, destacando a necessidade de política de apoio e recuperação para esses setores. E finalizando com a nossa repórter Clara, que estará falando sobre a globalização econômica. A globalização econômica é que o processo de integração das economias mundiais continua a enfrentar diversos desafios e gerar impactos significativos no cenário global em 2024. Segundo a previsão do Banco Mundial e das Nações Unidas, o crescimento econômico global deverá desacelerar com previsão de crescimento do PIB global de apenas 2,4% este ano, em comparação aos 2,6% do ano passado. Esse será o pior desempenho em termos de crescimento em 30 anos. As tensões geopolíticas, altas persistências na taxa de juros e os lentos comerciais internacionais são alguns dos principais fatores que estão contribuindo para essa desaceleração. A inflação global, embora em declínio, ainda apresenta risco, especialmente em países em desenvolvimento, onde se espera que a inflação permaneça alta. Na América Latina e no Caribe, a situação é particularmente desafiadora, com projeções de crescimento regionais de apenas 1,6% para 2024. No Brasil, o crescimento do PIB deve cair de 1,3% em 2023 para 1,6% em 2024, impactando em altas taxas de juros e demandas externas fracas. Além disso, a globalização continua a promover a integração econômica, resultando em maior interdependência entre as nações. Isso, no entanto, também torna os países mais vulneráveis. As crises econômicas em outras regiões, benefícios como acesso a novos mercados e promoções de inovações são acompanhados de desafios como a concorrência acirrada e a necessidade de adaptação de padrões internacionais.